Olá, meu nome é Milena Fortcamp e hoje vamos falar sobre o efeito da atorvastatina nos níveis de testosterona. Bom, você sabe como é feita a produção de testosterona? Ela é feita a partir do colesterol, que vai se adentrar na mitocôndria e vai formar a pregnenolona, e a partir de diversas reações químicas vai formar a testosterona. Então, qual é o efeito da atorvastatina nos níveis de testosterona e outros hormônios em homens e mulheres? Já que a atorvastatina é a droga mais utilizada para a redução dos níveis de colesterol. Essa foi a melhor evidência disponível, uma revisão que foi publicada na Cochrane em janeiro de 2021. O pico dessa revisão foi população, homens e mulheres, intervenção, atorvastatina, comparação, placebo ou nenhum tratamento e desfecho, diminuição da concentração de andrógenos. O objetivo primário dessa revisão foi quantificar a magnitude do efeito da atorvastatina na testosterona total em homens e mulheres em comparação com placebo ou nenhum tratamento. Os objetivos secundários foram quantificar a magnitude dos efeitos da atorvastatina na testosterona livre, concentrações de globinas de ligação de hormônio sexual, androstenediona, DEA e índice de andrógeno livre. A metodologia da pesquisa. Foram incluídos ensaios clínicos randomizados até 9 de novembro de 2020, publicado na Cochrane, Medline, Embase, clinicaltrials.gov, plataforma internacional de registros de ensaios clínicos da Organização Mundial da Saúde, e outros sites como a Administração de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos, do Escritório Europeu de Patentes e da Corporação Farmacêutica Pfizer. Essas buscas não tiveram restrições de idioma e também foram contratados autores de artigos relevantes sobre outros trabalhos publicados e não publicados. Critérios para considerar estudos para esta revisão. Tipo de estudos. Foram incluídos todos os ensaios clínicos randomizados com duração mínima de 3 semanas, que compararam a atorvastatina com placebo ou nenhum tratamento e mediram um ou mais resultados de andrógenos. Tipos de participantes. Foram incluídos participantes de ambos os sexos e de qualquer idade. Tipo de intervenção. Doses de atorvastatina que variavam de 2,5 mg a 80 mg, administradas diariamente por pelo menos 3 semanas. Essas 3 semanas para a atorvastatina poder ter seu efeito e estabilizar esse efeito. Tipo de medida. Concentrações sanguíneas de diferentes andrógenos. Para o resultado, foi feito o seguinte prisma. E inicialmente, foi encontrado 7.247 estudos, e após remover duplicatas, restaram 7.225. Após remoção das citações irrelevantes, restaram 286 artigos, e destes, 262 foram excluídos por não medir e relatar os resultados de interesse dessa revisão. 7 foram excluídos por não serem ensaios clínicos randomizados. Um foi excluído pois mediu os níveis de testosterona, mas não relatou. Um teve a intervenção errada e outra a duração errada. Assim, foram selecionados 6 estudos, e destes, 2 estudos incluíram só participantes no sexo masculino, com média de idade de 68 anos. 4 estudos incluíram participantes do sexo feminino, com média de idade de 32 anos. E todas essas participantes tinham síndrome do ovário policístico. A dose de atorvastatina nos 2 estudos masculinos foi de 10 mg e 20 mg em 2 estudos femininos e 40 mg nos outros 2. Foi avaliado o risco de viés seguindo a metodologia da Cochrane Handbook. Então, de alocação, foi avaliado com base em 2 categorias: geração de sequência aleatória e ocultação de alocação. Para a geração de sequência aleatória, 5 dos 6 estudos incluídos foram classificados como baixo risco de viés, uma
vez que utilizaram e descreveram um método de randomização verdadeiro. Um estudo foi classificado como tendo risco incerto de viés, uma vez que o método de randomização não foi descrito. Para ocultação de alocação, 3 estudos incluídos foram classificados como tendo um risco incerto de viés, porque o método de ocultação de alocação não foi relatado. Os 3 estudos restantes foram classificados como tendo baixo risco de viés devido à aplicação de métodos apropriados. Na cegueira, todos os 6 estudos foram classificados como de baixo risco de viés de desempenho e detecção, pois foi considerado que os indivíduos que mediram os resultados laboratoriais não estavam cientes da alocação do tratamento. Para efeitos adversos, a falta de cegamento poderia ter tido um efeito, então 4 estudos foram classificados como de risco incerto de viés, uma vez que o cegamento não foi descrito. 2 estudos foram classificados como de alto risco de viés, pois eram abertos e simples cegos. Dados os resultados incompletos, foi avaliado separadamente. Então, de testosterona total, 3 estudos foram classificados como tendo baixo risco de viés, uma vez que todos os participantes foram incluídos na análise final. 2 estudos foram classificados como de risco incerto de viés, uma vez que 10% dos participantes não completaram os estudos. Um estudo foi classificado como de alto risco de viés, uma vez que 21,1% dos participantes não foram incluídos na análise do grupo de atorvastatina e 31,6% dos participantes não foram incluídos na análise do grupo placebo. Para a A4 ideia, apenas 4 estudos mediram esses resultados. 2 estudos foram classificados como tendo baixo risco de viés. Um estudo foi classificado como de alto risco de viés e outro foi avaliado como de risco incerto de viés. Para a testosterona livre, apenas um estudo relatou esse resultado e foi classificado como alto risco de viés, pois apenas os dados de linha de base foram relatados. Para SHBG e FLY, apenas 2 estudos mediram o resultado. Um foi classificado como alto risco de viés e outro foi classificado como baixo risco de viés. Para relatórios seletivos em relação a efeitos colaterais, 4 estudos foram classificados como tendo baixo risco de viés, porque registraram e relataram os efeitos colaterais na seção de resultados. 2 estudos foram classificados como tendo risco de viés incerto, uma vez que os efeitos colaterais não foram relatados separadamente das retiradas por outros motivos. Para todos os outros resultados, 3 estudos foram classificados como tendo risco incerto de viés, pois nenhum protocolo foi publicado e não havia informações suficientes para avaliar se estava em baixo ou alto risco de viés. 2 estudos foram classificados como de baixo risco de viés, uma vez que todos os resultados pré-especificados de cada estudo foram relatados. Um estudo foi classificado como tendo alto risco de viés, pois no desfecho primário relatado não foi pré-especificado no registro de estudo. Outras fontes potenciais de viés. Neste domínio, as outras fontes potenciais de viés avaliadas incluíram o patrocínio da indústria. 2 estudos foram classificados como tendo baixo risco de viés, porque foram financiados por subsídios do governo. 2 estudos foram classificados como risco incerto de viés, uma vez que a fonte de financiamento não foi informada. 2 estudos foram classificados como de alto risco de viés, porque foram financiados parcialmente ou totalmente pela empresa farmacêutica Pfizer. Para avaliar o efeito da atorvastatina nos níveis de testosterona total em homens, teve como base 12 estudos que avaliou 140 participantes. Porém, a gente consegue observar aqui que esse diamante toca a linha, então não há diferença entre os grupos, tendo um P maior que 0,05. Não houve heterogeneidade, porém o intervalo de confiança é muito grande, então a gente não consegue ter certeza da nossa constatação, pois ela pode variar muito de um lado para o outro. A certeza
da evidência foi avaliado pelo Grint, que foi classificado como muito baixo. Isso porque houve um risco pouco claro de viés de seleção. Além disso, o intervalo de confiança de 95% em torno da melhor estimativa de efeito inclui tanto uma redução quanto um aumento na testosterona total. E a evidência foi derivada de apenas 2 estudos, que apresentavam várias limitações. O efeito da atorvastatina nos níveis de testosterona total em mulheres com SOP foi avaliado com base em 4 estudos, em que avaliou 125 participantes. A diminuição da média foi de menos 0,27. Aqui, o intervalo de confiança é muito menor, o que nos traz uma segurança maior sobre o resultado. Conseguimos perceber que o diamante não passa sobre a linha, então há diferença entre o controle e o uso de atorvastatina. Porém, há muita heterogeneidade nos estudos. O P menor do que 0,05 nos traz a certeza dessa diferença. Nenhum estudo relatou o efeito colateral da atorvastatina nos níveis de testosterona livre. Apenas um estudo mediu a testosterona livre antes do tratamento, mas não depois. 2 estudos relataram os níveis de FAI em 65 participantes. A diminuição foi de 2,59. O intervalo de confiança não foi muito grande, mas a certeza da evidência foi muito baixa. Em relação à SHBG, a proteína que se liga à testosterona e faz com que haja menos testosterona livre no corpo da pessoa, teve avaliação em 65 participantes em 2 estudos e teve aumento de 3,11. O intervalo de confiança foi um pouco maior e a certeza da evidência foi baixa. Em relação à androstenediona em mulheres, foi avaliado 125 participantes em 4 estudos. Houve diminuição de 1,37 e o intervalo de confiança não foi tão grande, mas a certeza da evidência foi muito baixa. Em relação ao DEA, que é um andrógeno mais potente que a testosterona, foi avaliado 125 participantes em 4 estudos e houve uma diminuição também. O intervalo de confiança não foi tão grande, mas a certeza da evidência também foi baixa. Nessa revisão, foram encontrados só 2 estudos que investigaram o efeito da atorvastatina nos níveis de androgênios entre homens e nenhum em mulheres normais. A escassez de estudos, o pequeno tamanho da amostra e o fato de que outros níveis de androgênios não foram relatados mostraram uma redução não significativa no nível de testosterona total. Além disso, estudos usaram uma dose muito baixa, de 10 mg, e além disso, a atorvastatina é usada no tratamento para crianças e adolescentes com hipercolesterolemia familiar, e uma redução de testosterona nessa faixa etária seria problemática, e não há nenhum ensaio clínico randomizado que avalie a redução de testosterona com o uso de atorvastatina nessa faixa etária. Além disso, a testosterona livre é o melhor marcador do que a testosterona total, e não houve nenhum estudo que avalie a testosterona livre depois do uso da atorvastatina. A síndrome dos ovários policísticos é um distúrbio hormonal nas mulheres, que tem como um critério diagnóstico de Rotterdam, que precisa estar presente ou não, o hiperandrogenismo. Em 4 estudos, foram relatados que há diminuição da testosterona total mediante o uso da atorvastatina. Em 2 estudos, demonstraram que houve diminuição da SHBG, que é a proteína que vai se ligar à testosterona livre, diminuindo então a sua ação no corpo da mulher, e houve aumento da FAI, que é derivado da SHBG. Houve também efeito da atorvastatina sobre a DEA, que é muito mais potente que a testosterona, e sobre a androstenediona, diminuindo esses 2 em 4 estudos. Nos 6 estudos, não foram demonstrados efeitos colaterais em comparação com placebo ou nenhum tratamento.
mas as amostras foram muito pequenas e de curto prazo. Conclui-se assim que poucos dados publicados e disponíveis para avaliar o efeito da atorvastatina na testosterona e outros andrógenos. E se foi evidenciado que a atorvastatina pode reduzir a testosterona em mulheres com SOP, ela pode reduzir também em outras circunstâncias. Então, é necessário que haja mais estudos sobre o tema, incluindo mulheres saudáveis normais sem SOP e também crianças e adolescentes, amostras maiores e tempo maior de avaliação dos participantes. Meu muito obrigada e até mais!